Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando um comentário bíblico para você em 1 Samuel, no capítulo de número 5. O livro de Samuel possui 31 capítulos, 811 versos. E no capítulo de número 5, nós temos a história da Arca do Senhor na terra dos filisteus. Nós vemos no capítulo 4 que a arca foi tomada, depois de Israel perder essa batalha para os filisteus, a arca foi levada. Nós vemos também que Ofni e Finéias, filhos de Eli, morreram. Eli também, quando recebeu a notícia que a arca havia sido tomada, ele tinha 98 anos de idade, estava sentado numa cadeira, caiu dessa cadeira, quebrou o pescoço. Depois sua nora, a esposa de Finéias, ao ouvir a notícia, estava grávida e concebeu na hora, né, e também veio a falecer. Então no mesmo dia morreu Ofni, morreu Finéias, morreu Eli, morreu a esposa de Finéias, que não fala, a Bíblia não declara o nome dela, e menciona que nasceu um menino que deram o nome de Icabô, que significa e foi-se a glória de Israel. Agora os filisteus carregaram a arca do Senhor para o seu templo, Dagon, naquela época quando eles batalhavam e que ganhavam uma batalha, eles queriam dizer para o outro povo, olha, o meu Deus é mais forte do que o seu Deus, por isso nós ganhamos essa batalha. Então eles vão tomar um objeto preciosíssimo para Israel, que é a arca, e vão levar ao templo do seu Deus Dagon. E aqui nós vamos ver uma vez mais que Deus não precisava dos soldados de Israel para ganhar batalha nenhuma. Olha só, os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram de Ebenezer a Asdod. Ebenezer é pedra de ajuda, o capítulo 7 vai falar isso. Então, às vezes o nome já é dado antes, mas eles tomam a arca e vão levar até a sua cidade de Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon. Dagon era um ídolo que tinha uma cara de peixe, que era o deus dos filisteus. Eles vão pôr a arca de Deus lá no templo de Dagon, querendo dizer que Dagon é mais forte do que Jeová, o Deus de Israel. E a puseram junto a Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra. Interessante, o ídolo deles caiu-se com o rosto em terra, prostrando-se diante da arca do Senhor. Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. Pegaram aquele ídolo, né, aquele deus de pedra deles, ergueram e tornaram a pôr no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon e ambas as palmas de suas mãos cortadas sobre o limiar. Ou seja, foram cortadas certinho, não é, sobre o limiar. Somente o tronco ficou Dagon, a cabeça, as palmas das mãos daquele ídolo caiu no dia seguinte diante da arca do Senhor, e foi cortado a cabeça, as palmas da mão diante daquele ídolo foram cortadas diante da arca do Senhor. Aí eles viram que era a presença de Deus ali, entenderam que o Deus de Israel era mais forte que Dagon, levaram a arca para escarnecer da arca, mas quem cai diante da arca é o ídolo deles, Dagon. Verso 5, capítulo 5, verso 5, pelo que nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum de todos que entravam na casa de Dagon, pisa o limiar de Dagon em Asdod até o dia de hoje. Quando eles viram o limiar, né, até o limiar quebrado, eles evitaram pisar o limiar da casa. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e assolou,
e feriu com hemorroidas e Asdod e todos os seus termos. Então todos os homens de Asdod agora vão ser feridos com hemorroidas. Coitados, não conseguem nem sentar, porque agora Deus está mostrando que ele não precisava das tropas de Israel para ferir os filisteus. Vai ferir todos os filisteus com hemorroidas. Não é? Que dores terríveis. Hemorroidas, quando ataca, a pessoa nem sentar direito pode. Vendo então os homens de Asdod, que assim era, disseram, olha, eles mesmos vão decidir devolver a arca a Deus. Não fique conosco a arca do Deus Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Olha o reconhecimento do poder da unção de Deus, né, do poder da arca do Senhor. Eles disseram, não fique a arca de Deus conosco, vamos devolver essa arca, porque a mão do seu Deus é dura contra nós, a mão de Deus, e contra Dagon, não é? O ídolo já tinha caído, quebrado a cabeça, quebrado as mãos sobre o limiar, os filisteus já não pisavam mais o limiar e agora todos são atacados com hemorroida. Deus está mostrando que ele não precisa das tropas de Israel para ferir os filisteus. A sua presença é suficiente. E eles então querem agora devolver a arca a Deus. Verso 8, pelo que enviaram e congregaram-se todos os príncipes dos filisteus e disseram, que faremos nós? Que vamos fazer nós da arca do Deus de Israel? Que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam, a arca do Deus de Israel dará volta a Gade. Assim rodearam com a arca do Deus de Israel, não é? Deram volta à cidade de Gade, e sucedeu que desde que rodearam com ela, a mão do Senhor, olha aí, veio contra aquela cidade com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Eles decidiram rodear a cidade de Gade. E aí, ao rodear a cidade de Gade, a mão do Senhor veio contra eles, novamente, feriram também os homens de Gade com hemorroidas. Desde o pequeno até o grande tinham hemorroidas nas partes secretas. Imagine a dor dos homens de Gade agora. Já não bastava a dor dos homens de Asdod. Eles pegam a arca, decidem circular a cidade de Gade, talvez para escarnecer da arca do Senhor, para dizer, aí nós conquistamos a arca do Senhor, circula a cidade de Gade, e agora, em vez de só os de Asdod terem hemorroidas, agora também os de Gade têm hemorroida nas partes secretas. Imagine só coisa terrível. Então, enviaram a arca de Deus a Ecrom. Olha só, vão mandar outra cidade dos filisteus. Eles têm a cidade de Gade, a cidade de Ecrom, vão pegar a cidade de Ecrom, vão mandar a cidade de Ecrom. Porém, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram dizendo, transportaram para nós a arca do Deus Israel, para nos matarem a nós e ao nosso povo. A fama da arca, antes de chegar a Ecrom, já tinha sabido que era dos homens de Asdod, de Gade, estavam sofrendo. E eles disseram, ei, transportaram para nós a arca de Deus para nos matar a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram, enviai a arca do Deus Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade e a mão de Deus muito se agravara ali. Então, vexação, vexame que eles estavam passando, a vergonha que eles estavam passando, aquelas hemorroidas, e havia vexação mortal na cidade, pelo que se agravaram e disseram, vamos enviar a arca daqui, porque a mão de Deus muito se agravara ali. Deus está provando que ele não precisa das tropas de Israel,
A mão dele é forte o suficiente para envergonhar a Dagon, para envergonhar os de Asdod, o de Gade, o de Ecrom, e o medo do povo por causa do objeto, e sentiram os incrédulos a mão do Senhor de forma poderosa. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Alguns morreram por causa da mão do Senhor, e os que não morriam, a dor intensa da hemorroida era tão grande que o clamor da cidade subia até o céu. Imagine só o grito daqueles homens com suas hemorroidas doloridas, porque não era só hemorroida, doía, não é a dor intensa que eles sentiam, que o clamor chegava até o céu. Está vendo como Deus não precisa de ninguém, das tropas de Israel? Eles pegaram a arca, acharam que tinham tido uma grande vitória. A pior coisa que eles fizeram foi levar a arca para a sua cidade, levaram para Asdod. Lá o Senhor se defendeu a si mesmo, envergonhou o ídolo deles, quebrou a cabeça, quebrou as mãos até o limiar do ídolo deles. Depois feriu os homens de Asdod com hemorroida, feriu os homens de Gade com hemorroida, os homens de Ecrom temeram, alguns morreram e o clamor deles chegava até o céus. Oh, hemorroida dolorida essa, não é? Então a mão do Senhor se estendia para ferir os seus inimigos de Israel, para destruir os ímpios. A mão do Senhor também se estende para salvar almas. A mão do Senhor se estende para juízo. A mão do Senhor se estende para prover disciplina e para operar milagres, não é? A mão do Senhor. A mão do Senhor, ela pode ser boa, ou a mão do Senhor pode trazer o juízo sobre o povo. Bom, os filisteus já não aguentam mais de dor, mas hemorroida decide enviar a arca do Senhor para fora da sua terra. Não deu certo levar a Águide, queriam levar a Ecrom, os homens de Ecrom temeram pela arca do Senhor, e aí decidiram enviar de volta. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. 7 meses a arca ficou lá. A hemorroida doía pra caramba aos 7 meses, não é? Os filisteus chamaram o sacerdote e os adivinhadores dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Segunda vez que eles perguntam, não é? Já tinham perguntado isso no verso de número 8. Que faremos nós da arca do Deus Israel? Agora no capítulo 6, verso 2. Que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviares a arca do Senhor Deus de Israel, não a enviais vazia, não vão enviar de qualquer jeito, não é? Porém, sem falta, lhe enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então decidiram enviar com uma expiação de culpa. Então sereis curado, e se vos fará saber porque a sua mão se não tira de vós. Por 7 meses, a mão de Deus sobre os filisteus, a dor intensa, eles já não sabiam mais o que fazer, os gritos chegavam até os céus. Então eles falaram: vamos enviar, mas não envia de volta. Envia com expiação pela culpa, por terem trazido a arca de Deus. Então disseram: qual a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas, 5 hemorroidas, segundo o príncipe dos filisteus, vamos enviar, junto com a arca, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos nós, sobre todos os príncipes. A ideia de incluir ratos é possível que na terra dos filisteus começou a aparecer ratos, não era só a hemorroida que incomodava, mas o rato, e o rato traz aquela praga, a praga bubônica, que talvez picava os homens dos filisteus e morriam. A Bíblia não diz, mas pela oferta da expiação, como eles vão mandar 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porque diziam que a praga era uma mesma, sobre todos vós, sobre todos os vossos príncipes, por cada príncipe,
mandaram 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos que andam destruindo a terra. Está vendo? Aqui no capítulo 6, verso 5, diz que havia ratos que estavam destruindo a terra. Então não era só as hemorroidas, o sofrimento, mas os ratos. E dai glória ao Deus de Israel, porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima de vossos deuses, e de cima da vossa terra. Está vendo? O povo de Israel não precisou fazer nada, o próprio Deus agiu envergonhando a Dagon, agiu colocando hemorroidas naqueles homens e agiu enviando ratos que se espalhou por toda a terra dos filisteus, de forma que eles vão enviar como expiação pela culpa 5 imagens de hemorroidas de ouro, com valor, ouro, né? De acordo com os príncipes dos filisteus, 5 para cada príncipe, e 5 ratos de ouro, para que enviasse de volta, para que Deus aliviasse a sua mão de cima de vós, e de cima dos vossos deuses da vossa terra. Porque, pois, endureceis o coração como os egípcios, né? Eles mesmo lembravam que os egípcios endureceram o coração e veio mais pragas sobre o Egito. Porque, pois, endureceis o coração como os egípcios e Faraó endurecer o coração? Por que nós vamos ser como os egípcios? Porventura, depois de os haver tratado tão mal, não os deixaram ir e eles não se foram? Eles lembraram do êxodo. Porventura, depois de tratá-los tão mal, eles acabaram tendo que abrir mão dos israelitas e eles se foram. Então é melhor mandar logo essa arca embora, porque isso, as coisas só vão piorando. E para que endurecer o nosso coração? Para que os filisteus começaram? Para que nós vamos endurecer o coração como os egípcios? Não é? Contra a mão de Deus ninguém pode. E no final de haver tratado tão mal, não os deixaram ir, eles foram. Então eles decidiram mandar. Agora, pois, tomai e fazeis um carro novo, e tomai 2 vacas que crie, sobre as quais não tenho subido jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros após eles para a sua casa. Eles vão pôr a arca nessa carro, pegaram vacas que não tinham, ninguém ainda posto jugo sobre elas, não é? Então tomai a arca do Senhor e pondo sobre o carro. Tomai a arca e pondo sobre o carro, e metei um cofre ao seu lado, e as figuras de ouro. Puseram então o cofre do lado com as figuras de ouro, que haviam de oferecer por expiação das culpas, e assim as enviarei para que se vá. Então eles puseram a arca em cima do carro. A arca, na verdade, deveria ser transportada pelos levitas, não é? Mas como eles não sabiam disso, puseram a arca em cima de um carro novo, com vacas ali puxando, puseram uma arca de tesouro com as hemorroidas, com os ratos, segundo o número dos príncipes dos filisteus. Vede então se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, a casa do sol. Foi ele que nos fez esse grande mal, e se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e isso que nos sucedeu por acaso. Eles falaram, vamos mandar a arca. Se mandarmos a arca para fora e acabar esse mal, nós vamos saber que foi Deus. Ou então, esse mal nos sucedeu por acaso. Não é possível, porque tinha alguns que, será que é a arca que está causando? Será que é a presença da arca de Deus de Israel que está causando todo esse mal em nós? Então, a única forma de a gente saber é mandar a arca, manda para fora do nosso termo e ver se isso acaba. Se acabar, sabemos que então é o Deus de Israel que tocou sobre nós. Se não acabar, então esse mal nos aconteceu por acaso. Capítulo 6, verso 10. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro e os seus bezerros, encerraram em casa, e puseram a arca sobre o carro, com também o cofre, com os ratos de ouro e com as imagens de suas hemorroidas. Imagine só aquelas imagens daquelas hemorroidas de ouro, puseram ali,
E então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes. As vacas sem ter guias foram diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem. As vacas não foram nem para um lado, nem para o outro, foram caminhando, andando e berrando, com a presença da arca do Deus Israel sobre o carro novo, andando e berrando, sem se desviarem, nem para a direita, nem para a esquerda, e os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. Eles acompanharam a arca e se admiraram que as vacas não se desviavam. Foram levando a arca do Deus Israel até a cidade de Bet-Semes, que quer dizer casa do sol. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega no trigo, no vale. Então tá lá os homens trabalhando no campo, né, trabalhando no trigo. E levantaram os olhos. Quando levantaram os olhos, viram a arca. E vendo se alegraram, os homens de Bet-Semes já eram israelitas, viram a arca e vendo se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita. Né? Eles vendo se alegraram pela presença da arca, alegraram-se pelos tributos que foram dados à casa do Senhor, não é? Então se alegraram, e o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Aquelas duas vacas que levaram, quando a arca parou ali, diante daquela grande pedra, eles pegaram a madeira do carro, fenderam, ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor. Os levitas foram, agora transportaram, como também o cofre que estava junto com ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram sobre aquela grande pedra, e os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos, sacrificaram sacrifícios ao Senhor ao mesmo dia. Então a arca chegou em Bet-Semes, ofereceram as vacas que traziam, queimaram a lenha em holocausto. Os homens de Bet-Semes também ofereceram, pegaram o cofre com aquelas obras de ouro que havia, os ratos de ouro, as hemorroidas de ouro, e vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus, 5 príncipes, não é, dos filisteus, voltaram para Ecrom no mesmo dia. Os 5 príncipes que olharam aquilo, viram, contemplaram, voltaram para Ecrom. Essas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação de culpa, por Asdod, uma por Gaza, outra por Asquelon, outra por Gate, outra, e por Ecrom, outra. 5 hemorroidas de ouro, 5 ratos de ouro, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes. Foram as 5 cidades afetadas: Asdod, Gaza, Asquelon, Gate e Ecrom. Essas 5 cidades que foram afetadas pela hemorroida, eles enviaram uma hemorroida de ouro, foram afetadas pela praga dos ratos, não é? A hemorroida atacou nos homens, os ratos atacavam, talvez trazendo a mortandade que houve, não é? Então eles enviaram, como também os ratos, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes das cidades, forte até as aldeias e até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram. Abel, Abi quer dizer pai, é o Deus, grande pedra, sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje, no campo de Josué, o Bet-Semita. Então, no campo de Josué, o Bet-Semita, eles colocaram ali a arca. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca. Os homens de Bet-Semes, a curiosidade deles, quis olhar para dentro da arca. O que tinha? Talvez tiraram a tampa, foram olhar para dentro da arca,
E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. O estrago dos homens de Bet-Semes talvez foi muito maior do que o estrago feito aos filisteus. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, esse Deus santo? E quem subirá desde nós? Os homens de Bet-Semes cometeram um erro. Foram olhar, né? O erro deles foi querer olhar para dentro da arca. O que tem dentro da arca? Foram olhar e o Senhor se indignou contra eles e os feriu. 50.070 homens de Bet-Semes foram feridos. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderá estar pé perante o Senhor, esse Deus santo? E quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiro aos habitantes de Kiriat Jeraim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei subir para vós. Descei, pois, e fazei subir. Os homens de Bet-Semes não quiseram ficar com a arca. Puseram lá em cima da pedra, foram querer olhar, porque tinha dentro da arca. Deus se indignou, os feriu, caiu 50.700, né? Os filisteus já tinham mandado embora a arca, porque queriam se livrar das pragas. Os homens de Bet-Semes foram imprudentes, foram querer olhar para a arca, e aí morre 50.700, e perguntaram: quem poderá estar em pé perante esse Deus santo? E quem subirá desde nós? Enviaram a Kiriat Jeraim, dizendo: os filisteus remeteram a arca, descei, pois, fazei subir para vós. Queriam se livrar da arca, para que a arca agora fosse para Kiriat Jeraim. Então a arca teve 7 meses com os filisteus. Esteve um tempo com os homens de Bet-Semes. Agora vai para Kiriat Jeraim. Eu vou ler o capítulo 7, verso 1. Mas depois nós voltamos para completar o capítulo 7 e 8. Mas o capítulo 7, 0. Então vieram os homens de Kiriat Jeraim, levaram a arca do Senhor e trouxeram a casa de Abinadab. Então os homens de Kiriat Jeraim vão levar, trouxeram a casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eliezer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Vai ficar na casa de Abinadab. Eliezer foi consagrado para que Eliezer pudesse guardar a arca do Senhor. Deus vai abençoar a casa de Abinadab por causa da arca do Senhor. Isso nós vamos ver no capítulo de número 7. A arca vai permanecer em Kiriat Jeraim quase 75 anos, quando Davi decide trazer a arca do Senhor de volta para Jerusalém. Então a arca do Senhor é o tema principal do capítulo 4, 5 e 6. Ela representa a presença do Deus de Israel. Muitas vezes a presença desse Deus de Israel punia os homens que estavam agindo contra a arca, e outras vezes abençoava, como vai abençoar a casa de Abinadab. Mas os homens de Bet-Semes vão pagar um preço caro por isso. Com isso nós concluímos o capítulo 5 e 6. Volte para o comentário no capítulo 7 e 8 do livro de 1 Samuel. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus sejam convosco. Divulgue o nosso canal, nós já gravamos todo o Novo Testamento, estamos no 9º livro do Antigo Testamento, o livro de 1 Samuel. Ao concluir esse livro, só vai restar 30 livros para completarmos a Bíblia toda. Então, divulgue esse canal, é o único canal no canal do YouTube que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Tem canais que leem a Bíblia para você, mas um comentário, esse é o único canal. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus
esteja com todos vosco e a presença do Deus maravilhoso, da arca do Senhor, esteja convosco. Assim nós agradecemos a Deus e que Deus abençoe a todos vós, em Cristo Jesus. Amém e amém.